Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus. Alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite. Como bem disse o pastor Tiago, depois de um dia de fogo, que alegria revê-lo também. Mas um dia de fortes emoções, uma possibilidade enorme de não poder estar aqui com vocês por uma série de imprevistos que no finalzinho da tarde acabaram sendo revertidos e que permitiram que a gente estivesse aqui com vocês. E eu quero dizer que eu me sinto profundamente honrado, é uma alegria imensa. Vou falar duas coisas para vocês. Primeiro, quando me apresentam, que eu não tenho vergonha nenhuma de ser político, mesmo no momento em que a gente vê tanta coisa ruim da política. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu, na verdade, o que eu sou é um discípulo de Jesus disfarçado de deputado. É isso que eu sou. Deus me deu, pela sua infinita misericórdia, me deu a compreensão e me deu, não apenas a compreensão, me deu alguns disfarces, assim eu brinco. Porque nesse mundo que a gente vive, tem uma coisa muito assim, as pessoas valem pelo título que elas têm ou por aquilo que elas fazem. E no reino de Deus, o valor está diretamente ligado àquilo que a gente é, não o que a gente faz ou o que a gente tem. E no mundo onde o que vale é o cartão de apresentação, quando o reino chega, o reino mostra que o valor é outro. Então, de fato, eu sou um discípulo de Jesus, que lá na Assembleia me disfarço de deputado, ponho até aquela roupinha de porteiro de shopping e tal, me comporto. Eu detesto usar gravata, detesto, mas enfim, tem um negócio lá que diz que é obrigatório, um negócio maluco. Mas eu também sou um discípulo de Jesus, que na minha clínica, nos projetos sociais que eu coordenei durante muitos anos como voluntário, me disfarço de médico, boto aquele jaleco e tal, esteto, médico. E na igreja de Jesus, eu brinco que é um santo disfarce. Lá na minha comunidade, eu sou da comunidade da graça. Na minha comunidade, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, me deu a possibilidade de ser da equipe pastoral. Sou pastor também lá na minha comunidade, sou da equipe pastoral da minha comunidade. Tenho também o santo disfarce de pastor. Mas essas coisas têm muito pouca importância, porque na verdade elas só são ferramentas, como eu disse, disfarces, para a gente entrar em outros ambientes e entrar nesses ambientes não de qualquer jeito, seguindo a Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus. Aqui tem professores que são discípulos de Jesus disfarçados de professores da rede pública, da rede particular. Aqui tem trabalhadores de todas as áreas. Tem estudantes que na verdade são discípulos de Jesus que usam disfarce, se disfarçam de estudantes para no ambiente da escola ou da universidade seguirem os passos de Jesus. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. E a segunda coisa é o seguinte, fique em paz também, porque fala político, fala, o cara vem fazer discurso. Relaxa, esse ano aqui não tem horário eleitoral gratuito, não tem nada disso, eu não vim para isso, eu vim compartilhar as escrituras, eu vim compartilhar a palavra de Deus com vocês a partir de coisas que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu venho com humildade, com temor de Deus no coração, sabendo que o meu papel aqui não é outro que não seja de ser canal da bênção de Deus, ser canal do amor de Deus, ser canal da palavra de Deus para a vida de vocês. É isso. Meu nome é Carlos Bezerra Júnior, para quem não me conhece. Eu vou falar um pouquinho da minha vida aqui. Como eu disse, as coisas que eu faço aí vocês já souberam. Lá na Assembleia eu também presido a Comissão de Direitos Humanos. Há muitos anos eu trabalho no campo dos direitos humanos, da justiça social, da garantia da vida. E a história da minha vida, assim, eu acho, né? Não sei se para vocês, mas assim, eu acho meio diferente. Porque eu sou filho e neto de pastores, filho de um casal de pastores. Meu pai é um pastor com mais de 50 anos de ministério, um cara de Jesus, que eu costumo dizer que eu resolvi seguir a Jesus porque eu vi o meu pai seguindo a Jesus. E eu vi que esse negócio era tão bom, e aquilo me inspirava tanto, que eu falei, pai, quando eu crescer, eu vou seguir a Jesus que tem você. E o meu velho é uma pessoa muito especial, um cara querido demais. A gente tem uma relação
que é muito para além de pai e filho, mas aqui que é uma relação de melhores amigos. Mas eu nasci num lar cristão, um lar equilibrado. Fui criado no espaço da igreja. E nesse espaço da igreja, eu sempre via as pessoas assim. Eu via os testemunhos das pessoas, e as pessoas falavam o seguinte: olha, eu não era crente, eu não conhecia Jesus, aí eu me encontrei com Jesus, e a minha vida, que era o caos, estabilizou. E sempre ouvi testemunhos incríveis, de gente, enfim, o cara estava na vida do crime, o outro tinha uma vida totalmente, enfim, uma vida desregrada, uma vida maluca, o cara, vida louca, daqui a pouco encontra Jesus, as coisas se acalmam. Comigo foi exatamente o contrário, porque a minha vida era relativamente calma, tranquila, como eu disse, num lar equilibrado, num lar cristão e tal. Só que quando eu encontrei a Jesus, a minha vida virou de perna para o ar. E eu me encontrei a Jesus com 11 anos de idade. Na noite que eu me converti, eu entreguei a minha vida a Cristo e fiz uma oração de criança. Falei: Pai, estou entregando meu coração para o Senhor. E eu queria uma coisa, porque naquela noite quem pregava na minha comunidade era um grupo de médicos missionários que faziam missões no mundo. Eu fiquei tão tocado por aquilo tudo, falei: Deus, eu queria ser um médico missionário. Oração de criança. Aliás, oração é um negócio perigosíssimo, né, gente? Porque Deus responde. É perigosíssimo. Eu estava vendo a irmã orar aqui, eu falei: ó, eu vim na pretensão de abençoar vocês, eu já saí abençoado. Porque assim, Deus responde. Oração de criança, então, uma bomba, uma hecatombe, aquele coração puro de criança. E Deus respondeu. E por que a minha vida virou de perna para o ar? Porque ao longo da minha caminhada cristã, o que foi acontecendo? Coisas como miséria, fome, desigualdade, injustiça, opressão começaram a me incomodar profundamente. Profundamente, porque eu estava sendo tocado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu decidi ir para a universidade, naquele momento em que eu vou para a universidade, Deus e o Espírito Santo voltam a ministrar de novo ao meu coração, e eu começo a ver aquela ferramenta. Você não está aqui à toa, você não está na universidade por estar na universidade, você não está aqui apenas para ter conhecimento, para ter uma profissão, para um dia montar uma clínica. Você está aqui para usar essa ferramenta e ser uma bênção na sinalização e na expansão do reino, dos valores do reino. E eu comecei a ler a Bíblia de um jeito diferente, e eu comecei a ouvir outras pessoas que começaram a me inspirar e tal. E a gente iniciou um grupo, era um grupo de estudantes dentro da nossa comunidade, e nós começamos a nos unir, e quanto mais a gente lia a Bíblia, mais a gente queria servir a comunidade lá fora. Quanto mais a gente lia a Bíblia, mais nos incomodava a injustiça lá fora. Quanto mais a gente lia a Bíblia, mais as cracolândias da vida nos incomodavam, a pobreza nos incomodava. Naquele primeiro grupo a gente montou um grupo de voluntários, começamos um projeto social. Bom, eu não vou esticar essa história, porque assim, 25 anos depois, esse projeto é enorme. Hoje atende mais de 500 mil pessoas por ano aqui na cidade, se transformou numa fundação, tem lá mais de 400 pessoas trabalhando. Nas 5 creches que tem lá, tem mais de 1.000 crianças, projetos com idosos, uma clínica. Gente, uma coisa assim, aquilo cresceu. Hoje eu sou um voluntário mais à distância. E aí você está olhando para mim e falando assim: mas o que você está falando isso? Está falando para você se engrandecer, para dizer que isso é importante? Não estou falando nada disso, é o inverso. Eu estou falando para vocês o seguinte: gente, se até um cara como eu, Deus é capaz de fazer esse tipo de coisa, imagina você. Imagina você, uma oração de criança, um encontro de criança com o seu Deus, transformador, e que está transformando um tanto de vida e de gente. E nessa perspectiva é que eu queria falar com vocês aqui nessa noite, porque tem um texto que eu quero compartilhar, que tem andado no meu coração, que é o texto do capítulo 58 de Isaías.
Isaías capítulo 58. E eu estava falando para vocês que Deus foi me incomodando, essas coisas foram acontecendo, o projeto foi crescendo. Aí de repente eu me descobri com uma vocação pública. Eu queria usar aquela vocação que eu tinha para servir as pessoas, para mudar a vida das pessoas. E daqui a pouco eu percebi que a política era uma arena onde a gente precisava de gente expressando os valores do reino, não gente para ser despachante de igreja. Vota em mim porque eu sou crente, vota em mim porque eu sou da igreja X, eu vou defender a igreja X, e todo final de semana vai ter ônibus de graça para os irmãos irem no retiro, ou vou agradar todos os pastores dando saco de cimento para todo mundo e telhado, ou caixa de som. Não é nada disso. Nós não precisamos disso. Isso aí é repetir o modelo que esse mundo está fazendo. A gente precisa, na arena pública, a gente precisa de gente expressando os valores do reino, semeando justiça, paz, ética, equidade. Essas coisas precisam ser semeadas. E ao longo dos anos o que eu tenho experimentado é a colheita de frutos de justiça nesse trabalho. E de repente eu vi o meu chamado como um chamado distinto. Aliás, um chamado inspirado naquilo que John Wesley falava. Wesley dizia: cidade é minha paróquia. De repente eu me vi um pastor, não nos moldes tradicionais da minha comunidade, mas um pastor da minha cidade. E assim eu leio a Bíblia com vocês aqui nessa noite, no texto de Isaías 58. Isaías 58, versículo 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Versículo 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e sua noite será como meio-dia. Que tá bom. Queridos, o que eu queria falar com vocês nessa noite? Por que esse texto? Nessa conferência em que se fala de igreja no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. O que a gente quer falar? Do que a gente está falando aqui? Por que esse texto? Por que esse texto veio ao meu coração? Se você olhar para esse texto, você vai ver no alto, em negrito, no alto do capítulo, vai estar escrito lá, o verdadeiro jejum. O que significa isso? É o jejum que Deus espera da gente. Eu olho para esse texto e vejo nesse texto Deus falando profeticamente através da boca de Isaías sobre que tipo de espiritualidade Ele espera do seu povo, sobre que tipo de prática de fé Ele espera daqueles que o amam. Que tipo de prática de fé Deus espera de mim e de você? Que tipo de fé, que tipo de espiritualidade Deus espera de nós? É isso que Ele está falando com o povo dele. Você vai vendo. Qual que é o contexto aqui? O que está acontecendo?
O povo de Deus está reunido numa festa chamada Yom Kippur, que era uma festa onde eles se reuniam uma vez por ano. Para quê? Para jejuar, orar e pedir perdão dos pecados, refletirem sobre si mesmos, sobre os seus pecados, sobre os seus erros. É isso que está acontecendo. E aí o profeta começa a descrever o povo. Aí você vai vendo o povo de Deus. Ele vai dizendo: olha, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer. Oi, voltou. Como se fosse. Oi, deu? É a bateria. Seguramente tem algum palmeirense na mesa de som, gente. Oremos. Que há palmeirenses no recinto. Brincadeira. Mas aqui eu também creio que Deus é fiel, entendeu? É crença pessoal, aí a gente não discute. Mas o que acontece? Ele vai descrevendo o povo de Deus. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. A descrição do povo, assim, olha, nós somos um povo desejoso de servir a Deus. Pô, tão desejoso que a gente está aqui, a gente está reunido no templo, a gente está cumprindo o rito religioso à risca. Pô, a gente vem todo domingo na igreja, a gente dá o dízimo, a gente investe até em missões, a gente cumpre o calendário, sabe aquele calendário da leitura bíblica anual? Na risca. A gente pede que o Senhor abençoe a cidade. Nós oramos para que a justiça de Deus se espalhe pelo nosso país. Nós somos caras morais. Nós somos caras que estão tentando fazer o que é certo. E aí, vai além. Porque eles falam assim: por que jejuamos e o Senhor não vê? Por que a gente ora e parece que o Senhor não escuta? Por que a gente está aqui no maior esforço, fazendo a maior marcha para Jesus da face da terra? Estamos aqui no maior esforço, e o Senhor não olha para a gente? Estamos aqui todo mundo junto. O senhor não está prestando atenção, não? Pô, nós paramos de comer, o senhor não está vendo? Agora a gente parou de comer chocolate essa semana. Para mim seria o maior esforço aqueles. O senhor não está vendo? A gente se esforçando para agradar o Senhor, a gente cantando pra caramba, trazendo as melhores bandas, tendo a melhor estrutura. O senhor não está vendo? O senhor não está vendo a gente tentando praticar a fé aqui com zelo, com justiça, com moralidade? O senhor não está vendo? Gente, aí Deus vem, através do profeta, e responde ao povo. E a resposta dele é surpreendente. Se é surpreendente para nós, imagina para eles naquele momento. Porque Deus vem e fala assim: quem é que disse para vocês que eu pedi isso aí para vocês? Quem é que disse para vocês que eu pedi esse tipo de jejum para vocês? Quem é que disse para vocês que eu pedi esse tipo de ajuntamento? Quando foi que eu pedi a vocês esse tipo de prática de fé? Quando foi? Fui eu que pedi? Porque eu que não fui. Até porque, e aí Deus vem. Aí ele baixa o freio de mão.
Quando Deus levanta do trono ou baixa o freio de mão, chama a gente para um papo, fala, não, peraí, vamos ter um papo reto aqui. Deus tem papo reto também. Mas deixa eu ver cá. Quem é que disse que eu pedi isso para vocês? Quem é que disse para vocês que isso me agrada? Até porque, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês estão aqui jejuando, vocês estão aqui cantando, vocês estão aqui ofertando, vocês estão aqui se reunindo, vocês estão aqui de olhinho fechado e com a mãozinha levantada, mas vocês exploram os empregados de vocês. O quê? Ô Deus, peraí, Deus, até o senhor está nessa agora de papo de direito trabalhista, como é que é isso? Volta para Cuba. Gente, é sério pra caramba. Eles estão fazendo uma discussão do mundo místico, espiritual, e Deus está falando para eles, olha, o que eu estou pedindo para vocês é outra coisa. Vocês acham que estão me agradando? Explorando o trabalhador? Explorando o cara que trabalha para vocês? Por que Deus fala isso? Sabe por que Deus está falando isso? Porque na verdade isso vai além, isso não fala só da exploração do trabalho, isso fala da ganância, do desejo de acúmulo, dessa necessidade de ganho, necessidade desenfreada disso. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, era uma festa religiosa, feriado nacional. Todo mundo estava lá no dever religioso de folga, porque era dia de orações e de jejum. Todo mundo, vírgula, porque os trabalhadores mais pobres estavam aonde? Trabalhando. Por quê? Porque a máquina não pode parar. Por quê? Porque a ordem e o progresso têm que avançar. Por quê? Não, fica quieto aí, não reclama, trabalha. É esse o contexto. Eles estavam trabalhando. E Deus está falando para eles, é injusto o que vocês estão fazendo. Porque se vocês de fato estivessem aqui para me servir e para me honrar, vocês estariam abrindo mão desse dia de trabalho dos trabalhadores de vocês. Vocês estariam buscando aquilo que é de direito para vocês, para eles. E Deus vai além. Deus vai além. Porque Ele fala, eu nunca pedi esse jejum. Esse jejum de uma vez por ano que vocês vêm aqui, não comem e vêm orar. Não é esse o jejum que eu pedi. Que jejum que é, Senhor? O jejum que eu pedi é o jejum que solta as correntes. Melhor, não é essa prática, quando a gente usa a palavra jejum, jejum é prática de fé. Não é essa prática de fé que eu estou pedindo para vocês. A prática de fé que eu peço para vocês é uma prática de fé que se expressa quando você solta a corrente da injustiça, que se expressa quando você desata as cordas do jugo, que se expressa quando você põe em liberdade os oprimidos, que se expressa quando você partilha a sua comida com o faminto, que se expressa quando você abriga o pobre desamparado, que se expressa quando você veste o nu, que se expressa quando você vai na Cracolândia e olha para aqueles homens e mulheres que estão na Cracolândia e não os olha como zumbis, porque eu, diz o Senhor, não os olho como zumbis, eu os olho como homens e mulheres criados à minha imagem e semelhança. Gente, imagina o povo de Israel. Senhor, peraí, que papo é esse? O que o Senhor está falando para a gente? Gente, e o que eu quero deixar para vocês nessa noite, nesse breve recado que eu tenho a dar para vocês, é que eu tenho a convicção no meu coração, que justiça é tema crucial da nossa fé. Justiça
E quando eu falo de justiça, eu falo no sentido amplo de justiça, que é o sentido do shalom bíblico, que inclui a justiça que é fruto, que a justiça social que é fruto da paz. O que Deus está dizendo é: não adianta nada rito religioso desprovido, desacompanhado de uma vida compromissada com a justiça. Não adianta nada decoreba bíblica desacompanhada de atos de justiça, de serviço, de compaixão, de amor. Por quem, Senhor? Por aqueles para quem eu olho. Por aqueles para quem eu olho preferencialmente. Justiça é tema crucial da nossa fé. Justiça é muito mais importante na fé cristã do que o que a gente está acostumado a falar ou do que o que a gente está acostumado a pensar. Justiça é tema fundamental para Deus. A prática de fé que Deus espera é uma prática de fé comprometida com a justiça. É um estilo de vida comprometido com a justiça. Para mim, o que está por trás da inteligência do texto, desse texto profético de Jeremias, o que Deus está dizendo para o povo dele, o recadão que Deus está dando para o seu povo é: se vocês acham, falando para a galera aqui de Israel, se vocês acham que tem um relacionamento comigo, mas vocês não se relacionam com os pobres, desculpa, vocês não têm um relacionamento comigo. Se vocês acham que vocês têm um relacionamento comigo, mas vocês não se importam com as necessidades daqueles mais frágeis que estão entre vocês e perto de vocês, vocês não têm um relacionamento comigo. Se vocês acham que têm um relacionamento comigo, mas não se importam com justiça social, vocês não têm um relacionamento comigo. É o que eu estou lendo aqui. A prática de fé que eu quero de vocês, tudo tem seu lugar. Quando eu digo o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo o seguinte: então quer dizer que o louvor, a adoração, a música, o ajuntamento, o espaço comunitário, quer dizer que isso não é mais nada importante. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que isso tudo aqui, desprovido de um estilo de vida comprometido com a justiça, para Deus é vazio. Ele não reconhece, ele não entende. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim, porque está distante daqueles a quem o meu coração está ligado. A quem o coração do Senhor está ligado? Vocês lembram do quarteto mais presente na Bíblia, o quarteto que tem a atenção diferenciada do nosso Deus? O pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Vou dar uma provocada em vocês, tá? Para ninguém dormir, para não correr o risco de ninguém dormir. Só para a gente pensar juntos. Eu vejo as manifestações da bancada religiosa no Congresso Nacional e me parece que as manifestações só se dão para a crítica com relação a comportamentos morais das pessoas, especialmente no tocante à homossexualidade. Me parece que a pauta da bancada religiosa do Congresso Nacional, que anda aliada à bancada ruralista e à bancada da bala,
que nada tem a ver com a pauta bíblica, mas me parece que é monotemática. Se a gente fala de uma ação em sintonia com a Escritura, que é o que dizem, não, mas é o que está na Bíblia, é o que está na Bíblia. Assim, a nossa Bíblia não tem meia dúzia de textos falando sobre homossexualidade. Mas a nossa Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre o cuidado e o direito do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Eu não quero aqui dizer o que é mais importante ou menos importante. Eu estou dizendo que há nitidamente um desbalanço. Por que fala-se tanto de uma coisa que a Bíblia fala tão pouco e fala-se tão pouco de uma coisa que a Bíblia fala tanto? Tem alguma coisa errada no reino da Dinamarca, quer dizer, do Brasil. Populismo? Muito voto? Alienação? O que está aí? O que é isso? Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Mas você está falando isso a partir de um texto bíblico, da leitura do profeta Jeremias? Eu estou falando a partir da Escritura. Eu estou falando que justiça é tema fundamental para o nosso Deus. Ah, você está forçando a mão, estou forçando a mão? Vai para Isaías 1, o que ele fala? Está lá. Estou forçando a mão? Quer ir para Zacarias? Aqui, uma olhadinha rapidinha em Zacarias. Não precisa nem abrir, eu leio para vocês. Quem quiser, abre e acompanha. Zacarias capítulo 7, versículo 5. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Versículo 8. A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Se você fizer um voo panorâmico pelos profetas, os profetas não falam de outra coisa que não seja justiça, justiça, justiça. E eles falam por quê? Porque eles são a boca de Deus para o seu povo. É Deus dizendo: escuta, vocês aí que estão no mundo, que eu os coloquei no mundo, eu os chamei para anunciarem uma mensagem, mas eu também os chamei para viverem de forma a expressarem essa mensagem nas relações de vocês, nas relações de trabalho, nas relações com o meio ambiente, cuidado com a criação, nas relações comunitárias. Gente, aí você fala: Bezerra, calma, você está muito veterotestamentário, está muito Velho Testamento. Essa coisa é do Velho Testamento, cara. Ah, é? É do Velho Testamento? Vamos lembrar de Jesus? Vamos lembrar de Jesus? Mateus 23. Mateus 23, 23. Só para lembrar, para não correr o risco de errar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem, aquilo que a gente estava falando, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem mosquito e engolem camelo. E por aí vai. Está falando com quem? Com fariseu. Fariseu é o quê? Fariseu é religioso, que anda de fita métrica medindo o tamanho da saia dos outros e o tamanho do corte de cabelo. E o que Deus está falando? Escuta, quem foi que falou que eu pedi para vocês ficarem olhando a roupa que as pessoas vestem, o tamanho do cabelo delas, a música que elas cantam?
O jeito que elas se colocam, o que elas falam, não, peraí. Ei, vocês estão coando um mosquito e engolindo camelo. Vocês ficam olhando a aparência e o exterior e não vão o que é fundamental. E para mim o que é fundamental? O que é fundamental é um compromisso com a justiça, com a compaixão, com a misericórdia, com o serviço, com o amor. Jesus, é tão importante que em Mateus 25 ele vai dizer o seguinte: vou dar para vocês uma pista do critério do julgamento das nações. Naquele dia, vou separar em 2 grupos e vou fazer perguntas. Tive fome. Tive sede. Estava nu. Era estrangeiro. Estava preso. E aonde que você estava? Como é que é, Senhor? Eu não estou entendendo direito o que o Senhor está falando. Então deixa eu explicar melhor para vocês. Quando eu tive fome, vocês jogaram comida fora. Quando eu tive sede, que eu estava lá na Cracolândia, você me olhou como zumbi. Não me dava um copo d'água. Quando eu era estrangeiro, quando eu era refugiado, quando eu era haitiano, quando eu era congolês, quando eu era sírio, fui para o seu país. Você falou, fora daqui. Para de falar dele. Temos que cuidar dos nossos primeiro. Fazendo o que aqui no nosso país? Por que eles não vão lá para os países islâmicos? Era estrangeiro. Estavam aqui tentando uma invasão para islamizar o Brasil. Gente do céu, os caras estão falando isso, de islamização do Brasil. Gente, eu trabalho com isso, com imigrantes, com refugiados. Eu não estou acreditando nos discursos ecoados por cristãos, baseados no ódio, na loucura. Não podemos aceitar imigrante no país com tantos problemas. Gente, peraí. Alguém aqui sabe qual a porcentagem de imigrantes e refugiados hoje no Brasil? Alguém sabe? Chuta, em porcentagem. Chuta, qualquer número aí, não tem problema. 3%. Você falou o triplo. Não chega a 1%. Não chega a 1%. Os caras falando que... Esses dias eu recebi uma mensagem: olha, estão vindo 7 navios para o Brasil, lotados de islâmicos, 1,5 milhão de islâmicos nos navios, e eles vão invadir o Brasil. A pessoa que me mandou era uma pessoa esclarecida. Eu falei, você acredita nisso mesmo? Claro, toma cuidado, é o que você está falando. Faz a conta, vamos fazer só a conta de padaria. Os maiores navios, os cruzeiros maiores, cabem 5.000 pessoas. 5 vezes 7, 35. 1,5 milhão de pessoas. E os caras falam isso e as pessoas ouvem, mas não refletem. E por que faz eco no coração? Faz eco no coração porque faz eco com preconceito. Faz eco no coração porque faz eco com egoísmo. Faz eco no coração porque faz eco com o espírito desse mundo. Eu era estrangeiro. Eu era boliviano. Estava enfiado nas oficinas clandestinas de costura, trabalhando como escravo. Sabe quantos bolivianos nós temos hoje no estado de São Paulo? Alguém tem noção? 300 mil. 2/3 deles estão vivendo e trabalhando em condições análogas à escravidão em 12.000 oficinas clandestinas de costura, para produzir a roupa que a gente veste, para produzir a roupa que a gente compra no shopping ou na loja bacaninha por 10 centavos. Mas espera aí, você não vinha aqui falar das coisas espirituais? Justiça é tema fundamental. Era estrangeiro, você não me acolheu. Estava preso, e quando eu estava preso, sabe o que você falou para mim? Tomara que morra, bandido bom é bandido morto. Oi?
Tomara que morra, bandido bom é bandido morto. Aliás, te vi roubando bicicleta. Chamei o tatuador para tatuar na sua testa, ladrão vacilão. Estava preso. Você não foi me visitar. Aliás, sobre o tatuador e seu justiçamento equivocado, ficaram muito bravos quando eu falei isso. Quem não tiver pecados, que tatue a primeira testa. Se a gente for honesto com a gente mesmo, se a gente olhar para a nossa condição humana, quando a gente olha aquele menino roubando uma bicicleta, não estou justificando o erro dele, não. Mas a gente deve olhar para ele e falar: Senhor, tem misericórdia dele. E aí quando a gente olha para ele, encontra com ele e fala assim: eu sei o que você está vivendo. Sabe por que eu sei? Porque se eu não fiz isso... Aliás, você sabe, mas você não fez, então eu não fiz. Mas isso já passou pelo meu coração também. Foi a graça de Deus que me sustentou. Como é que as pessoas têm tanta coragem de apontar o dedo? Gente, o cara tatuou na testa. E você sabe que eu sou um cara presente nas redes sociais, e eu gosto do debate, eu gosto do bom debate, eu não tenho medo, não. Principalmente com a galera... Não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Porque eu sou discípulo do Príncipe da Paz. Eu não sou discípulo do Bolsonaro. Não sou discípulo do Príncipe da Paz. Eu estou nesse mundo para semear a paz. Eu estou nesse mundo para responder com a paz. Eu estou nesse mundo para promover a paz. Porque a minha referência é Jesus. Minha referência não é nem Bolsonaro nem Jean Willis. A minha referência é Jesus. Jesus de Nazaré. Como é que ele ia reagir nessa situação? Vocês acham que Jesus de Nazaré... Vocês conseguem imaginar Jesus de Nazaré apoiando que alguém tatue na testa do outro o seu erro e o seu pecado? Vocês conseguem? Jesus de Nazaré falava o seguinte: Jesus, nós vamos cumprir a lei. Mulher foi pega pecando, nós vamos cumprir a lei manda apedrejar. Quero ver como é que o senhor sai dessa agora. O senhor que é cheio de querer quebrar a lei aí. Quero ver como é que o senhor sai dessa. Engraçado que a lei era para cumprir para a mulher, né? E cadê o homem? Sumiu. Porque a lei era para os dois. O homem sumiu. Mas pecadora, culpa dela. E aí Jesus olha para a galera, risca o chão, risca o chão, risca o chão, risca o chão. Imagina, grito, xingamento, humilhação. Gente, imagina, arrastaram aquela mulher, jogaram no meio de todo mundo, um monte de gente botando o dedo na cara dela. Sua pecadora, sua imunda, sua vagabunda. Aliás, quanta gente fazendo isso hoje na rede social, linchamento virtual. E aí Jesus olha para aquela galera toda: bacana o que vocês estão fazendo, não é legal? Então, deixa eu dizer um negócio para vocês. Quem não tiver pecado aqui, joga a primeira pedra. Quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Ele não falou se a lei estava certa, se a lei estava errada. Não, ele só falou o seguinte: quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. O paradigma de Jesus é outro, gente, não é do justiçamento. O paradigma de Jesus é o paradigma da graça. O paradigma de Jesus não é o da meritocracia. O paradigma de Jesus é o da graça. É a graça, é a graça. Nós não merecemos nada. A gente estava jogado na estrada, feito aquele perdido lá na estrada em que passou o bom samaritano. Semi-mortos nós estivemos, destroçados. E Jesus, nosso bom samaritano, chegou e encontrou a gente, falou: cara, estendeu a mão para nós, levantou, cuidou, curou, botou na mula e nos levou. Por quê? O que ele esperava em troca? Nada. O que a gente tinha para dar em troca? Nada. Por que ele fez? Pela graça. Quem foi alvo da graça? Só quem foi alvo da graça pode transbordar a graça. Só quem reconhece que foi alcançado pela graça que pode sair distribuindo graça. Essa coisa de mérito é coisa de religioso, é coisa de fariseu. Enfim, deixar só umas ideias finais aí no coração de vocês, senão eu falo muito.
Mas Jesus estava falando com os religiosos, como eu disse para vocês. O critério de julgamento das nações é esse. Mas, Senhor, quando que a gente não fez isso, Senhor, para o Senhor? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Quando vocês acolheram, foi a mim que vocês acolheram. Quando vocês perdoaram, foi a mim que vocês perdoaram. Quando vocês abraçaram, quando vocês visitaram, quando vocês cobriram o nu, quando vocês alimentaram o faminto, foi a mim que vocês fizeram. Porque a minha face está estampada na face deles. O que Jesus está falando, gente? O que Jesus está falando? O que Ele está dizendo? Que você pode ser o mais religioso, o mais justo, o mais correto, o mais zeloso, o mais tudo. Mas se você não se importa com justiça social, você não tem um relacionamento com Ele. Se você não se importa com quem Ele se importa, você não tem um relacionamento com Ele. Não tem jeito. É o que está escrito. É o que está escrito. O último pensamento final aqui que eu queria deixar para vocês, lembrando do quanto a justiça é crucial na nossa fé. Gente, para refletir comigo. Salmo, acho que é 68, 5, deixa eu ver. Deixa eu me lembrar. Acho que é Salmo... Puxa, agora eu... Você consegue achar Salmo 68, 5 para mim? É Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. Nosso Deus dizendo: eu sou o Pai dos que não têm pai. Eu sou o Pai do órfão. Gente, pensa nessa afirmação de forma contextualizada. Como era construída essa sociedade? Essa sociedade que era uma sociedade de nômades, que era uma sociedade feita de clãs, que era uma sociedade onde as pessoas valiam pela família, o valor dado às pessoas, a dignidade dada às pessoas, era de acordo com a família a que elas pertenciam. O nosso Deus vai lá e fala assim: eu sou o Pai dos que não têm pai. Sabe esses daí que vocês não valorizam? Sabe esses que vocês não estão nem aí? Sabe esses para quem vocês não olham? Sabe esses que andam perambulando na margem da sociedade que vocês criaram? Então, eu sou pai deles. Imagina o que é uma afirmação desta no contexto da antiguidade. Imagina o que é a afirmação do nosso Deus naquele contexto ao dizer que eu sou o Deus da viúva pobre. Ele é o Deus da mulher, num contexto onde as mulheres não tinham seu nome mencionado nas genealogias, num contexto onde as mulheres eram consideradas menos humanas, sub-humanas. Lembra a oração que os judeus faziam? Lembra a oração que o judeu fazia na antiguidade? Senhor, religioso, muito obrigado, viu, Senhor? Obrigado porque eu não nasci cachorro, muito obrigado porque eu não nasci mulher, muito obrigado porque eu não nasci samaritano. Você acha que eu estou brincando? Não. Nesse contexto que esses caras faziam essa oração, Deus fala assim para eles: ó, eu sou o Deus da mulher, e da mulher viúva, pobre, que está abandonada pela sociedade de vocês, que não vale mais nada. Sabe aquela que não vale mais nada? Eu sou o Deus dela. E mais, Levítico, lei mosaica, sou o Deus do imigrante. A lei mosaica, no contexto da antiguidade, é a única lei que se constrói a partir da voz de Deus, dizendo o seguinte: o estrangeiro e o nascido na terra terão os mesmos direitos. Oi? Terão os mesmos direitos. Num contexto onde ser estrangeiro era sinônimo de virar escravo. Num contexto onde ser estrangeiro era sinônimo de ser estuprado. Vocês se lembram? A dominação que se dava com relação ao estrangeiro, ou na guerra, qual que era?
O cara era estuprado. Para dizer, está dominado. Estuprado e virava escravo. Deus está dizendo para eles, vocês parem com essa palhaçada, hein? Vocês parem com essa palhaçada. Vocês, meu povo, obedecem outra lei. Vocês lidam com o estrangeiro como se fosse irmão de carne e sangue, é o mesmo direito. Para o nascido na terra e para o que vem de fora. E por aí vai, gente. Ora, você consegue olhar como isso é absolutamente revolucionário? Nós temos um Deus que se identifica com o andar de baixo. Quando todos os deuses se identificavam com os campeões das guerras, com os generais, com os ricos e poderosos, com a galera da revista Caras, o nosso Deus vai lá e fala assim, a minha lógica não é essa. Eu sou o Deus do pobre, eu sou o Deus do órfão, eu sou o Deus do garoto que está na Fundação Casa, eu sou o Deus do cara que está preso no presídio Marrei, eu sou o Deus do haitiano que chegou, eu sou o Deus do sírio que está fugindo da guerra em Alepo, eu sou o Deus do estrangeiro, eu sou o Deus da mulher, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus de vocês. Eu podia esticar mais aqui, mas eu não vou fazer isso não. Gente, nosso Deus fica com o imigrante. Nosso Deus, numa sociedade patriarcal, machista, fica com a mulher. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus fica com a gente, apesar de quem nós somos. Nosso Deus chama a gente como nós, para dizer para esse mundo que as coisas loucas desse mundo vieram para confundir as sábias, para dizer que as coisas frágeis desse mundo vieram para, através dele, derrubar as fortes. Isso é nosso Deus. Subverte lógicas, subverte. Eu fecho com vocês, lembrando algumas verdades que eu deixei aqui ao coração de vocês, nessa breve panorâmica. Justiça é tema crucial da nossa fé. Estamos juntos? Amém? Justiça é tema crucial da nossa fé. Justiça, para Deus, é muito mais importante do que a gente está acostumado a pregar, a falar, a pensar ou a ouvir. Justiça é muito importante para Deus. Terceira coisa importante. Se você acha que você tem um relacionamento com Deus, mas não se relaciona com a necessidade da viúva, do imigrante, do estrangeiro, do órfão, você não tem um relacionamento com Deus. Porque o que Deus espera de nós, o tipo de espiritualidade que Deus espera de nós, é a espiritualidade que cobre o nu, é a espiritualidade que visita o preso, é a espiritualidade que toca o usuário de droga na Cracolândia, é a espiritualidade que luta pela justiça, que resiste ao mal desse mundo, é a espiritualidade que defende a mulher e a coloca em condições de igualdade com o homem, igualdade em direito e dignidade. O que Deus espera de nós é uma prática de fé comprometida com a justiça. Mas como eu disse, fechando com vocês, muita gente pode estar olhando para mim e perguntando, mas como é que a gente faz isso? Eu creio como você, mas como é que a gente pratica isso? Até porque a gente faz a pergunta como é que a gente pratica, reconhecendo que a gente não pratica. Porque se a gente praticasse, vocês vão de convir comigo, esse mundo não era essa loucura que está aí. Ou, poderia até ser,
Mas a igreja de Jesus seria reconhecida como a antítese desse mundo maluco que está aí. E nós temos que reconhecer que, infelizmente, não é assim que a gente é reconhecido. Os discípulos de Jesus não estão na descrição do Novo Testamento que dizia: aí vem os caras que transtornaram o mundo. Mas Deus segue fazendo a obra. E Deus segue chamando a gente, todo dia, para a gente fazer junto com Ele. Como que a gente pratica isso? Deixa eu dizer para você, não caia na armadilha da religião. A armadilha da religião é: por que você faz isso? Por que você pratica a justiça? Por que você cuida do pobre? Por que você se importa com essas questões? Por que você se importa? Está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, tem que cumprir. Lógica de religioso, que é igual à lógica do politicamente correto do mundo. Mas por que você faz isso? Por que você se compromete com o pobre? Por que você se compromete com a justiça? Tem que ser, afinal de contas, poxa, sou um cara educado, sensível socialmente, as questões de justiça social me preocupam. Ou pela culpa, né? Poxa, tem tão poucos com tanto e tanta gente sem nada, eu vou dividir um pouco do que eu tenho, afinal de contas, culpa. Não é nada disso. Nem culpa religiosa, nem culpa secular. Como é que a gente pratica isso? Só tem um jeito de praticar. Alguém aqui tem alguma dúvida de que hoje no mundo nós temos recursos naturais, tecnológicos, científicos para erradicar a miséria? Alguém aqui tem alguma dúvida? E por que a gente não faz? E por que 16 famílias reúnem 50%, concentram 50% da riqueza no mundo? Por que 16 famílias têm a mesma riqueza que 3,5 bilhões de pessoas no planeta? Porque o problema está onde? Está no coração, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que precisa ser convertido, e mais do que isso, precisa ter o reconhecimento que a gente só faz isso, a gente só consegue viver desse jeito pela graça de Deus. E sabe quem é que transborda a graça? Quem? Oi? Só transborda a graça quem foi alvo da graça. Quem reconhece que se não fosse a graça, estava lá na Cracolândia. Quem reconhece que se não fosse a graça, estava na Papuda. Quem reconhece que se não fosse a graça, estava repetindo tudo isso que está aí. E a gente só não está nisso porque a graça nos alcançou. E quem foi alcançado pela graça é instrumento da graça para que outros sejam alcançados. Amém? Amém. Vamos orar juntos? Vamos ficar de pé. É muito bom estar aqui com vocês, viu? E essas coisas que eu falo com temor no meu coração. Eu não vim aqui pregar moralismo, eu não vim aqui pagar de fazedor de regra, eu não vim aqui fazer nada disso. Eu não vim aqui pôr o dedo de acusação em ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Eu vim aqui junto com vocês para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou tão longe disso. Eu estou tão longe disso. Mas eu reconheço que a Tua graça me alcançou. Muda meu olhar. Me ajuda a alcançar outros com a Tua graça. Faz de mim um instrumento da Tua graça para transformar, para alcançar. Mas para transformar e alcançar principalmente aqueles que ninguém mais presta atenção. Num mundo
com tanta gente, o novo termo é sobrante, né? Mas não é mais excluído, tem um novo termo que é sobrante. Num mundo com tantos sobrantes, só gente alcançada pela graça para se preocupar com eles. Num mundo com tanta gente sobrante, marginalizada, excluída, não tem. Num mundo com tanta competição, num mundo com tanta gente um querendo ser mais importante que o outro, não tem outro jeito de alcançar esses que ninguém mais olha, que não seja através daqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que se reconhecem como sobrantes, como eu e como você. Amém? Põe as duas mãos no seu coração, feche os seus olhos, reflita sobre aquilo que a gente falou. Eu não peço a você que concorde ou discorde, enfim, reflita de coração aberto, de mente aberta, sobre o que Deus falou com você. Se faz algum sentido a leitura das Escrituras que foi feita para você, se ajoelhe aí na sua alma diante do Senhor e fala: Senhor, o Senhor sabe do que eu sou feito, o Senhor sabe como eu sou, mas apesar de ser quem eu sou, usa a minha vida, Deus, para transformar o lugar onde eu estou. Usa a minha vida, usa a tua igreja, coloca a tua igreja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, vivendo do jeito que o Senhor espera, comprometido com a justiça. Isso é coisa de Deus. Só quem foi tocado por Deus consegue viver desse jeito. Só quem foi transformado por Deus, só quem ganhou um novo coração consegue. Pai, em nome de Jesus, a gente está aqui junto, reunido, em família, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da gente, porque só a tua misericórdia é capaz de impedir que a gente repita o modelo desse mundo, do individualismo, do hedonismo, do consumismo desenfreado, da vaidade tola. Só a tua misericórdia, só a tua graça nos impede de viver desse jeito. Deus, mas nós te pedimos nessa noite, que ao sermos confrontados com a tua palavra, que o Senhor converta não apenas os nossos corações, mas que o Senhor converta os nossos olhos, que o Senhor nos dê a capacidade de nós tirarmos os nossos olhos dos nossos umbigos para colocarmos no próximo. Nos faz próximos daqueles que estão próximos de nós. Pai, nos dá a capacidade de anunciarmos o teu evangelho, mas mais do que isso, capacita-nos a vivermos o teu evangelho, a expressarmos o teu evangelho em atos de justiça, de compaixão e de misericórdia, para que o mundo veja e para que o mundo creia, pois só o Senhor é capaz de fazer isso em nós, conosco e através de nós. Obrigado por essa noite tão especial. Que as sementes da tua palavra que caíram em bom solo, a seu tempo, produzam frutos de justiça. É nessa confiança que eu oro, em nome de